O que falar sobre os ebós que nós temos hoje? Nós escutamos falar ebó, ebó, ebó. Mas a pergunta que eu quero chegar e fazer para todo mundo: o que é em si o ebó? Eu escuto pessoas chegarem e dizerem assim: olha, eu vou fazer um ebó, eu tenho que fazer um ebó. A Umbanda fazendo ebó, Umbanda faz trabalho de descarrego, que não é a mesma coisa. Porque veja só uma coisa, você quando vai na Umbanda, você vai cuidar de uma área específica que não é cuidada no Candomblé. Aí você chega lá, vai fazer a mesma coisa que você faz no Candomblé, não adiantou você ir lá. Porque você vai continuar precisando daquilo que tinha que ser feito. Ebó se faz no Candomblé. Descarrego se faz na Umbanda, que são diferentes. E obra, que é como é chamado os trabalhos dentro de Ifá, se faz em Ifá. Você não tem, presta atenção, como chegar e fazer coisas de Candomblé na Umbanda e de Umbanda no Candomblé. Porque a Umbanda, ela atende a uma necessidade, o Candomblé atende a outra. Terreiro de Egum, lá nisso, manda aquele abraço para o Alabá Rian, Alabá Teregi, do terreiro, né, de Egum Alapá Sampá. Um abraço para ele, mandar também a todos os outros também, ao Davi, tá? Babalorixá Joiá, e o Marcelo de Baru também. Mas olha só o que eu estou chegando dizendo. Não adianta você ir no terreiro de Umbanda, aí você chegar lá no terreiro de Umbanda, você vai fazer um ebó de Candomblé. Primeira coisa, o ebó vai estar mal feito, porque Umbanda não é lugar de fazer ebó de Candomblé. Se você foi na Umbanda, foi marcado uma limpeza para você, faça uma limpeza de Umbanda. Porque o que a Umbanda vai fazer a limpeza não é a mesma coisa que o Candomblé. E a limpeza do Candomblé, tu pode fazer ela lá e de repente você precisa da limpeza de Umbanda. Quem trabalha com limpeza vai entender o que eu vou chegar e tentar ver se você vai me entender. Presta só atenção, você tem vários produtos de limpeza, produtos e material para você usar em limpeza. Se você vai limpar um móvel, uma coisa mais delicada, você vai usar um tipo de material. Se você vai pegar uma limpeza mais pesada, é outro tipo de material e outra ferramenta, uma vassoura mais dura, é isso que você vai passar num pano. Então, a mesma coisa é no plano espiritual. Não adianta você fazer, foi lá na Umbanda e lá você tomou um ebó. Umbanda não é lugar de você tomar ebó. Ebó é no Candomblé. A ebó de Odu que nós falamos é obra. É com quem mexe com Ifá, Orieté, Obá, Orieté, Babalaô, e aí vai. Você não pode chegar e fazer uma coisa, porque se você tem uma necessidade de fazer uma limpeza, né, um descarrego de Umbanda, aí você foi lá, fez uma coisa de Candomblé, não adiantou você ter ido na Umbanda. Essa é a observação número 1 que você tem que chegar e estar sabendo. A Umbanda tem necessidade de chegar e fazer. E não é porque você é de Candomblé, é Babalorixá, é isso, é aquilo outro, que você está imune às coisas de Umbanda. Você precisa. Eu vou dar um outro exemplo também para você me entender melhor o que eu quero chegar e dizer, para a gente poder ir à frente. Dentro do Candomblé, você tem o Babalorixá, Ialorixá, o Doté, a Doné, dentro do Jeje,
Você tem a Mameto, o Tateto dentro de Angola, o Babalorixá e a Lorixá dentro da nação Quetu e Efon. Mas eu vou te dizer uma coisa. Tem determinadas coisas que, com todo o nosso conhecimento, seja o Alabá, seja o Ogé, Babalaô, ou qualquer outra coisa assim, não consegue fazer. Aí, presta sua atenção. Você tomou aquele abó caríssimo, fez aquelas situações todas, não conseguiu resolver. Mas em contrapartida, você vai, conforme era costume antigo, uma vez por mês, tudo se levar no rezador ou rezadeira. Aí a rezadeira pega um galho que ela nem sabe o que é, usando um livrinho que ela também nem sabe que reza é, e reza você ali. Reza espinheira caída, reza isso, mal olhado, tudo, e você sai bem. Por que isso? Porque aquela situação só é resolvida através de um rezador ou de uma rezadeira. Não é resolvido com um babalorixá, com um maior-orixá, com um chefe de terreiro de Umbanda, e aí vai. Isso que nós temos que chegar a entender. Porque o mundo espiritual hoje de Umbanda e Candomblé, quem conhece o antigo lembra do MacGyver. O cara é metido a fazer de tudo e não sabe ter limite de chegar e dizer, olha, isso aqui eu não faço. Isso aqui tem que ser feito por uma mulher. Isso aqui tem que ser feito por um homem. Não, faz tudo e chegam ao cúmulo de dizer, olha, eu me visto de homem, coloco um chapéu, tudo, vou lá. Entro na casa de Baba Egum. Eu me visto de mulher, tudo, coloco umas coisinhas, vou lá cuidar de Jeamim. Fazer os preceitos que só as mulheres podem fazer. Fazer os preceitos que só os homens podem fazer. Então, aí começam os problemas. Outra situação de ebó. O ebó principal que nós temos que chegar a ver, esse ebó, é na nossa cabeça. Tá? Porque veja só uma coisa, se você não tiver legal de cabeça, bem mesmo, não adianta você fazer nada, porque não vai resolver. A sua cabeça não está legal. Então o que nós temos que chegar e fazer? Primeira coisa, Orixá Ori. Orixá Ori é o que vai dar aquela centralização na cabeça. Para quê? Para que esse Orixá, que no caso é o Eledá, presta atenção, Orixá Ori, que é o Orixá, Onira, Exu, e Ogum, Xangô, e aí vai, são Eledá. E o Eledá possa chegar e vir. Se a cabeça não estiver legal, não tem como ele chegar e se encaixar. Você vai fazer uma feitura, você vai fazer uma situação, um boletudo, e aquele tipo de coisa. A peça está sambando e não vai ficar bem. Então, a primeira coisa é centralizar a cabeça. E o mais engraçado que eu vou colocar para você, muitas vezes essa centralização não é você fazer uma obrigação, você cortar para fulano fazer isso, aquilo, outro. É você chegar e conversar com a pessoa começar a entender as coisas, aí ela começa o quê? A alinhar os pensamentos dela e ter uma noção. E isso não custa nada. Gasta o tempo do Pai Santo ou da Mãe Santo de chegar e conversar. Eu lá no Axé Legue Baratolá, eu faço essa função através de quem? O nosso querido e amado Ogói Curitá, que tem a função de fazer uma excursão, conversar, sentir, trocar ideia com as pessoas, tudo, ouvir. Porque muitas vezes a pessoa precisa ser ouvida. E nada melhor do que um Oluponã, ou candidato a Oluponã, para fazer isso, porque Exu ouve as pessoas, Exu entende as pessoas, Exu está ali. Então essa é a situação. Aí você tem N cargos dentro da casa,
mas ninguém com uma paciência de ouvir, de ver o que precisa. E esse momento de ouvir, de conversar, de trocar, de sentar, botar ele na esteira, vem cá, conta aí seus problemas, o que você está fazendo, qual é o que você passa, você está fazendo isso tudo. Isso é um ebó. Dentro da casa de santo é um ebó, porque a pessoa vai desprender a mesma conversa que ele vai ter no psicólogo, tudo, ele começa a desprender e começa o quê? Aquelas ideias que estavam presas na mente dele, tudo, começa a chegar, a clarear, e o orixá vai fazer com que aquela pessoa que está ali conduza uma conversa, tudo que ele começa a chegar, relaxar, chegar e colocar, e aí sim, isso é um ebó de mente, um ebó de cabeça, porque se a cabeça não tiver boa, você vai fazer tantos ebó, tantos, e não vai ter resultado. Observou? Aí nós temos uma outra situação, ebó de limpeza. Gente, ebó de limpeza, nós temos vários tipos de ebó. Agora, observa uma coisa, as pessoas têm mania de copiar, que eu vi aquele ebó que foi feito para fulano, vou fazer para mim. Mas aquela pessoa que você viu o ebó, ela é do mesmo santo seu? Ela é do mesmo Odu pessoal, Odu de vida seu? Do mesmo Odu de caminho seu? Ela tem o primeiro e segundo santo igual a você? O terceiro santo também é igual? Se não for, as coisas começam a dar mais ou menos para iniciar a dar errado. Aí vem o mal, você fez o ebó de limpeza e você vai dizer, eu agora quero, Pai Santo. É um ebó, né? Abertura de caminho. Tem que abrir os meus caminhos. Mas os caminhos estão abertos e você não vai conseguir chegar lá. Sabe por que você não vai conseguir chegar lá? Antes de você fazer um ebó, abertura de caminho, não é assim, ó, abre o caminho. É a mesma coisa. Um ebó de abertura de caminho, eu vou pegar você, vou te levar no aeroporto ou numa rodoviária. E vou te deixar lá para você ir. Vou te dizer, ó, você tem caminho para você ir. Mas e para onde? Você não vai saber. Porque tem que se fazer um jogo. Meu filho, minha filha, senta aí. O que você está querendo fazer a abertura do seu caminho? Ah, Pai Santo, eu estou querendo resolver isso. O emprego em tal lugar. Vamos jogar para ver se esse emprego está no seu caminho. Ó, esse aqui não vai estar, não. Vê outra coisa aí. E vamos ver. Ah, ó, esse aqui está mais difícil. Anota aí. Vamos tentar depois. Vamos ver se tem outra coisa. Ah, você quer fazer o que? A faculdade, o curso, o emprego, a promoção? E aí vai. Porque senão você vai fazer um ebó de abertura de caminho e você não vai conseguir andar, porque você não sabe a direção. E se você souber a direção também, e aquilo não estiver no seu caminho, você quer aquela direção, mas aquela lá, olha só, é igual você estar perdido na estrada. Aí, ao invés de parar e perguntar, você toca andando. Você gastou tempo, gasolina e não chegou a lugar nenhum, ainda teve prejuízo de perdas e tudo. Então a primeira coisa que você tem que chegar e saber é o que o orixá diz que está no seu caminho. E o que o orixá Ori diz que é o seu destino. De mão dessas duas coisas, você tem o quê? Como chegar e fazer um roteiro da sua viagem. Para onde você vai. E aí você começa. Chegar, vamos fazer isso, ver aquilo outro. E a coisa... O caminho pode não ser dos melhores. Você tem dificuldade, passar os perrengues, ficar sem dinheiro, passar aquelas coisas todas, mas você está indo na certeza de onde vai chegar, porque o orixá falou. Olha, é esse caminho aqui. Agora já pensou, você passar os perrengues todos, dificuldades, sem dinheiro, quebrando a cabeça de não ser o seu destino, e no final mesmo você não vai ter a recompensa de conseguir o que você quer, porque aquilo não está no seu caminho. Esse é o problema.
Em empresas grandes, quando se tem essa situação, dá até confusão, porque veja só uma coisa, você tem a possibilidade de chegar no jogo e perguntar, isso tá? Sabe como é que se diz isso no nível empresarial, comercial, tudo? Informação privilegiada. Ou seja, você tem um privilégio de saber se aquilo sim ou não. Mas você não faz isso, fica gastando seu tempo, dando cabeçada e não chega lá. Gastou tempo, fez ebó aqui, abertura de caminho ali, tudo, mas não fez abertura de caminho no caminho que você tem que ir. Você fez a abertura do caminho para um outro caminho que é de outra pessoa e não vai dar certo para você. Isso é o importante. Aí nós vemos agora o que? O ebó, né, de Odu. É importante ebó de Odu? Ebó de Odu se faz pelo menos uma vez ou 2 vezes no ano. Preferencialmente 2 vezes no ano. Porque, veja só uma coisa, você chegou e fez o primeiro ebó de Odu, normalmente no Nilei Baratolá se faz em janeiro, quando se faz junto ao Nilei Yoko. Aquele ali já está contando, que é o geral ali, para você decolar. Mas aí você tem o quê? Vamos jogar agora para ver o Odu pessoal, que é o Odu de vida. Se ele está negativo, se ele está com alguma coisa assim que vai segurar tudo, vamos fazer um ebó e uma vibração para ele se movimentar mais, emitir mais energia, né? Em Ierê, que seria a energia positiva. Você fez, dá mais um tempozinho, tudo, 3, 4 meses depois, você faz um ebózinho do seu Odu de caminho, que é onde as coisas acontecem. Porque veja só uma coisa, você já fez o Odu do ano, em janeiro, já deu aquela sacralização para a coisa aí. Aí no meio do caminho você fez o quê? Seu Odu pessoal de vida. O Odu de vida é o mais importante de tudo. Porque quando ele não está funcionando é que tu já morreu. Se tu está vivo, ele está ali. Aí você deu aquela força nele, tudo, ele se encheu de gás e vamos. 3, 4 meses depois é o Odu seu de caminho. Aí observa só uma coisa. Você já vinha com o embalo do primeiro Odu lá do ano que você fez em janeiro. Mais ou menos em março para maio você fez o outro, que é o de vida. Aí você já se preparou para fazer o quê? O Odu de caminho, que vai dar mais ou menos julho, agosto, tudo. Sentou o couro aí, tu já está indo, né? Aquela adrenalina, tudo acontecendo. Quando começa a vir aquele que você diz assim, que vai até... Não, já está chegando o fim de ano, janeiro, você já vai fazer o do ano. Mas antes de chegar a encerrar o ano, você já fez aquele que tira a negatividade para você não levar coisas para o outro ano. Você não levar aquela negatividade, você não levar aquela queca que arrasta, aquele arrasto que fica, né, puxando, que você parece que está acorrentado. Igual aquele fantasmazinho arrastando corrente presa no pé. E isso é importante. Aí você fez esse ebó, você já vai tranquilo. Entretanto, nós temos que ver uma outra situação. Essa situação é ebó de espírito. Porque às vezes você está com o quê? Alguma coisa te prejudicando. Que pode ser um espírito de umbanda, pode ser um espírito solto que não tem nada, pode ser um Okuorum. E aí, o que acontece? Você vai fazer um ebó específico para retirar aquela entidade que está te atrapalhando. Vamos recorrer a Oro, a Inhaçã, e aí vai, para chegar e ver. É uma coisa específica e saber por que aquele espírito está te incomodando. Se é uma situação kármica, se ele foi mandado por alguém, isso, o que está acontecendo e como que nós vamos impedir. Isso é importante. O outro ebó também que tu não pode deixar, tem que estar sempre de olho vivo,
Por quê? Aí você vai perguntar, Pai Santo, por que esse ebó a gente tem que fazer pelo menos de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses? E eu vou te dizer agora, o ebó de Osobo. O ebó de Osobo é aquele ebó de energia negativa, em que você vai num lugar, passou num lugar, você pegou aquela carga e às vezes você pegou aquele espírito. Você pegou aquele espírito que está ali, vai para dentro da sua casa, aí ele começa a te cobrar, se passando por entidade de Umbanda que quer isso, quer aquilo, quando tu vê, está dentro da sua coroa fazendo aquele salseiro. Mas você aí, o que acontece? Você passou num lugar, você sentiu aquela energia negativa, você já ficou arrepiado, igual um gato. Mas você não se cuida. Mas você, quando chega em casa, você toma o seu banhozinho, daqui um perfume, isso, aquilo, outro, desodorantezinho básico, certo? Fica perfumado, arrumadinho, para dar uma namorada e coisa e tal, quando a mulher chegar, ou quando o marido chegar, ou quando o pretendente, né, chegar. Mas você não tem essa preocupação com a espiritualidade. E aquele espírito que te pegou lá na rua, já trazendo aquela carga negativa dele, ele vem acompanhando, vai te usar para fumar através de você, para beber através de você, sugando a energia, e na hora que você estiver fazendo sexo, ele também está ali, sugando aquela energia. Aí você vai dizer, não, mas não é possível, porque teve pessoas que chegou e falaram comigo, não, isso não pode. Eu falei, meu irmão, e você é o quê? Ah, eu sou kardecista, isso, aquilo, outro. Pô, mas vem cá, no livro Sexo e Destino, André Luiz mostra isso. Ele está mentindo para a gente? Isso não é verdade, não? Num instantinho se calou. Meus irmãos, a questão toda é uma. A Umbanda, o Candomblé, o Yucca, né, que é o esoterismo, o kardecismo, todos falam a verdade espiritual. Cada um fala com o seu linguajar, sua maneira de ser. E muitas vezes um complementa o que o outro não falou, porque não viu, vamos dizer, da janela do ônibus que estava, só dava para ver o que estava do lado de cá, e o outro viu o que estava daqui, aí chega ali para o corredor, gente, está acontecendo isso aqui. E aí é que nós temos que estar atentos. Nós somos sujeitos à ação dos espíritos, ação de passar no lugar, pegar aquela energia ruim, levar para dentro de casa e levar aqueles espíritos também. E eu já te falei, essa situação toda você já está sabendo, mas você tem que estar atento a uma outra situação. A queimação. Muitas vezes você é queimado por um inimigo. Por que essa palavra queimação? Essa palavra queimação, quando a gente diz que quer fazer mal a uma pessoa, por causa de quê? Um hábito que se tinha da igreja de colocar as pessoas na fogueira. Aí veio esse negócio, vou queimar fulano, vou isso, vou aquilo, outro, tudo. E é o quê? A pessoa entra em demanda. E como que entra em demanda? A gente não sabe o que vai no coração do outro. Tá? O coração dos outros é terra que ninguém pisa. E às vezes você tem uma pessoa que você julga ser seu amigo, seu irmão, sua irmã, tudo ali, muito tudo, mas ele está almejando o seu marido, a sua esposa, o seu lugar no emprego, entendeu? Alguma coisa ele tem inveja de você, que ele não quer que você vá para frente. E aí o coração dele se enche, fica negro, né? O sentimento, e ele começa a fazer coisa contra você. E você não sabe. E sua vida começa a cair, você começa a ficar doente, você começa a ter problema no emprego, as situações não vão, e isso é uma queimação. Tá? Então, essas coisas não é da agora, não. Eu vou te dar um texto. Olha só, se você recorrer às passagens bíblicas, você vai ver que Jesus ele diz uma coisa: orai e vigiai. Tá? Orar é você crer na espiritualidade. Vigiai. Está atento às coisas. Porque
Meu avô era italiano, ele dizia uma coisa: somente as crianças podem ser descuidadas, porque os adultos estão ali para cuidar. Os homens e as mulheres não podem ser descuidados, tem que estar atento, porque não sabe de onde vem as coisas. E isso daí eu tento colocar para vocês, que alguns falam assim: papai, eu acho que o senhor fala coisa demais, o senhor fala isso, eu não entendo, eu não quero isso. Eu também não gostaria. Eu não gostaria nem de ser pai de santo. Mas estou aqui e quero fazer o meu melhor por uma questão de vaidade minha, de chegar e dizer assim: olha, me deram uma coisa para fazer e eu fiz bem feito. É aí que está a minha vaidade. Cada um tem a vaidade. Eu não quero pisar em ninguém, eu não quero fazer um mal para ninguém, eu não quero chegar e ser nada. Mas, se precisar, a gente sempre tem uma veia meia maldosa que nos ajuda a nos defender. Mas temos que buscar fazer o bem. É conquistar a pessoa no amor. Quando não é possível, se faz alguma coisa, tudo, até que a pessoa entre como um pai ou uma mãe que dá umas palmadas, vamos botar umas palmadas educativas. Tá? E assim a gente chega e segue. Mas não é você dar a palmada educativa e deixar a pessoa para lá. Chama, conversa e vê aquilo. Se achar que não vai dar certo, deixa ela seguir para outro caminho. Segue um caminho diferente. É isso que eu queria chegar e colocar. Isso são os ebós que nós temos. Os ebós de limpeza, geral, tudo. Mas tudo começa através do ebó de cabeça. E esse ebó de cabeça é quando você conversa com a pessoa. O Nira Solar, ela há pouco tempo, nós conversamos sobre diversas situações e ela chegou, conversou com o Mitocorocum e o Bujumu, fazendo com eles entender a situação, tudo. Isso é um ebó de cabeça. O Ogói Curitá, quando as pessoas estão lá no terreiro, que ele leva, ó, isso aqui é assim, assim, é aqui que você pede, é aquilo, outro, não sei mais o que, é um ebó de cabeça. Importantíssimo para quê? Para que a pessoa possa começar a absorver o que vem. Porque senão vai ser igual, você manda aquele negócio, a pessoa abre um guarda-chuva e fica igual tá na chuva, e as coisas caindo fora. Isso é importante. Dentro da Casa de Axé, eu coloquei uma matéria agora, no Ogói Curitá, para eu chegar e dizer: todos nós somos sagrados. Por quê? Se você foi iniciado, feito de santo, o orixá é sagrado, então você também é. Mas você precisa andar como uma pessoa sagrada dentro do próprio culto. Você não pode fazer as coisas erradas. Você não pode, porque, vê só uma coisa, se você ser iniciado, você recebeu a luz, você tem que andar como o filho da luz, e não como uma pessoa que faz coisas erradas. Ah, não, eu só gosto dos animais, eu não gosto das pessoas. Que isso? Você tem que gostar das pessoas, dos animais e das plantas. Você tem que gostar de toda a criação. Quando você diz isso, é porque você está pequenininho ainda. Você não conseguiu expandir. Tá? O seu universo é pequeno. Olha, tem uma pergunta aqui. O que é o bori branco e para que serve? O bori branco, ele é só para que serve? Só leva elementos brancos. Tá? Mas tem que se tomar cuidado, porque no bori branco, muitas vezes, é um desastre. Porque para a vida da pessoa em tudo. Tá? Tem que chegar e ver, porque às vezes você tem um caminho para chegar e fazer uma situação, e através do bori branco, como é ligado a orixás que são devagar, que para qualquer situação, aquela situação vai parar, a sua vida também para junto. Tá? Tem que chegar e ver. E nem sempre é favorável um bori branco.
Porque se a pessoa tem que resolver problema, ela vai ter que aprender a lidar com os problemas da vida e vencer. E não parar tudo, porque também vai parar caminho financeiro dela, saúde, melhoras, uma série de outras coisas assim. Meus irmãos, na noite de hoje, que Exu possa abençoar todo mundo, vocês, que tudo esteja bem. Deixa eu ver aqui uma coisa que estão aqui. Sua bênção, os ebós são muito importantes para nós da religião de matriz africana. Sim, tanto os ebós como o descarrego de Umbanda. Tá? A Umbanda é importante porque ela vai atuar numa situação espiritual que o candomblé não atua. O esoterismo também faz as limpezas dele, que atua em outra situação que não é. E o kardecismo também. Um não interfere no outro. Meus irmãos, uma boa noite para vocês, que Exu dê caminho. E se o Ogói Curitá, ele estiver me ouvindo tudo, se ele puder dar uma ligadinha para mim, seria maravilhoso.